Aleluias, glória a Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Eu gostaria de ler com você um texto. Nós até recentemente compartilhamos uma palavra nesse mesmo texto. E eu queria que você abrisse Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9. Os irmãos podem assentar, porque nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 29, e nós vamos fazer a leitura assentados, mas com o nosso coração reverente, sempre à palavra de Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao versículo 29. Diz assim essa porção das Sagradas Escrituras do Evangelho de Marcos. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa, e correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estáis discutindo? Alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava e espumava pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas, Senhor, se podes, faça alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando, agitando-o muito, e o menino, caído por terra, ficou como se estivera morto. De modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou, e ele ficou de pé. Quando entrou em casa, e respondeu: essa espécie ou esta casta não sai a não ser pela oração. Algumas traduções dizem jejum, mas nos originais só está oração.
Pai, fechamos agora os nossos olhos para pedir ao Senhor mais uma vez que fale ao nosso coração, que fale ao nosso espírito. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Estamos certos de que o que nos mantém de pé é a Tua palavra. Ela é alimento para o nosso espírito, ela fortalece a nossa fé, ela norteia os nossos passos, ela ilumina os nossos caminhos. Portanto, Espírito Santo, torna nossos ouvidos agora sensíveis à Tua voz. Todos que estão ao alcance desta pregação, desse culto, dessa celebração, que eles recebam agora, Pai, ouvidos para ouvir. Como diz a Tua palavra, quem tem ouvidos, ouça. Que nós tenhamos ouvidos agora para ouvir, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados, o nosso tempo vai avançando, então eu vou saltar aqui algumas questões que a homilética nos pede, né? Eu quero ir direto para o corpo da ministração. O tema da nossa ministração é encontrar as mãos de Jesus. Aí está a vitória. Não temos dúvida de que a solução para os nossos problemas está nas mãos de Jesus. Amém? Eu espero que você não tenha dúvida de que a solução para aquilo que tem afligido a sua alma, aquilo que tem angustiado o teu espírito, aquilo que tem combatido a sua vida, aquilo que tem tirado o seu sono, a solução está em você encontrar a mão de Jesus. Amém? Minha oração é que você encontre essa mão, porque ela está estendida. Os braços dele não estão encolhidos, os braços dele estão estendidos para salvar, para socorrer, para curar, para libertar, para erguer. A mão do Senhor está estendida. Agora eu e você precisamos crer nessa verdade, e nós precisamos, crendo nessa verdade, encontrar essa mão estendida, forte e poderosa. É a mesma mão que tirou o povo de Israel do Egito. É a mesma mão que feriu Faraó e todo o Egito com aquelas pragas e trouxe libertação e mudou a história de um povo que era escravo, oprimido, para um povo poderoso e vitorioso, que é o povo de Israel. E eu e você somos o Israel de Deus. Nós cremos nessa verdade. Amém, igreja? Nós somos o Israel de Deus. Como encontrar a mão de Jesus? Irmãos, por que eu estou afirmando que a solução está nas mãos de Jesus? Porque nós cometemos erros. E esses erros que nós cometemos nos distancia, nos leva à direção oposta, à direção contrária de onde estão as mãos de Jesus. Se você olhar para o texto que nós lemos, você vai observar que esse pai tem um filho que está sendo oprimido por um demônio, por um espírito imundo. E é desde a infância. A Bíblia aqui não narra a idade desse garoto, mas talvez um jovem. Agora, o interessante é que nós podemos dizer que há anos esse pai vem sofrendo com o sofrimento do seu filho, e há anos esse jovem vem sofrendo. E ele agora ouviu falar de Jesus. Sabe que há um profeta, que há um homem chamado Jesus, conhecido como o Jesus de Nazaré, o Galileu, que ele está operando maravilhas nas terras de Israel. Então ele vai à procura de Jesus.
Mas ele não encontra Jesus, porque Jesus está no monte, junto com Pedro, Tiago e João, naquela experiência da transfiguração. Só ficaram os demais apóstolos ali, os 9. Nós muitas vezes cometemos esse erro, irmãos, porque nós achamos que a solução está com o homem. Nós achamos que a solução está com o governo, nós achamos que a solução está com um bom empreendedor, nós achamos que a solução está com um bom economista, com um ótimo médico, com um excelente especialista. Quem melhor para expulsar esse espírito imundo da vida do meu filho, senão aqueles que é da equipe de Jesus, senão aqueles que são chamados e conhecidos como apóstolos do Cristo. O Cristo não está aqui, Jesus não está aqui, mas eu vou levar até Ele. Às vezes nós nos encontramos tão exasperados, tão desesperados, tão angustiados, que nós, irmãos, queremos encontrar soluções palpáveis, nós queremos encontrar soluções nas quais eu posso me agarrar, que são concretas, alguma coisa que eu possa me segurar, e esses apóstolos era algo que esse pai poderia segurar. Mas é importante que eu e você saibamos, nós precisamos, se queremos ter vitória, ter solução, ter resposta, nós precisamos levar e colocar nas mãos de Jesus. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, leve o que te aflige a Jesus. Você pode até levar ao médico, ou isso ou aquilo, não há erro nisso, mas que você coloque nas mãos de Jesus, e saiba que somente Jesus pode resolver. Só Ele é o Deus do impossível. Amém? Todos nós, irmãos, somos impotentes contra o mal. Sabia disso? Todos nós somos impotentes contra o mal. Quem somos nós para lutar contra o mal? Nós só podemos lutar e resistir o mal se sujeitarmos a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós só podemos vencer o mal através das poderosas mãos de Jesus. Nós só poderemos vencer as intempéries da vida, as aflições, os problemas, se nós colocarmos nas mãos de Jesus. E ao colocarmos os nossos problemas nas mãos de Jesus, nós mesmos estamos nos colocando nas mãos dele. Compreende isso? A salvação e a libertação não vem por meio de homens, de especialistas, no caso os apóstolos. Ela só pode vir por meio de Jesus, o Cristo de Deus. Ele mesmo disse em João capítulo 15, versículo 5, finalzinho do versículo: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus chega ali, está um auê, está uma confusão, há uma discussão. Irmãos, eu queria que você imaginasse a cena. Um jovem espumando, tendo convulsões, enrijecendo, endemoniado, ele rolando no chão, espumando pela boca. Imagina que cena terrível. E agora escribas e os apóstolos estão discutindo. Talvez discutindo qual é a forma teológica para libertá-lo. Talvez discutindo, olha, você não está tão santo. Se você tivesse mais santo, esse demônio teria sido expulso. Talvez discutindo, irmãos, não, porque vocês estão orando em nome desse Jesus. Vocês têm que orar em nome de Moisés. Talvez discutindo as suas religiões, as suas ideias, porque todos eles estavam confiados que poderiam vencer o mal através das suas religiões, das suas teologias e das suas ideias. Só podemos vencer o mal através do Cristo Jesus.
Irmãos, olha que coisa interessante, Jesus chega e o texto diz no versículo 14, que havia discussão entre os discípulos e os escribas e a multidão. Você já parou para pensar que quando problemas se agravam, ao invés da gente levar as coisas para Jesus, a gente começa a discutir? Aí você começa a discutir com o patrão, você começa a discutir com o cônjuge, você começa a discutir com o filho, você começa a jogar a Bíblia na cara de um, joga a Bíblia na cara do outro e começa a discutir, e porque vocês querem resolver o problema está afligindo, o problema está angustiando, e nós tomamos os caminhos errados, vamos tomar o caminho da discussão, quando deveríamos tomar o caminho de colocar nas mãos de Jesus. E aí começamos a discutir. E o texto diz que era uma confusão, era uma discussão, a ponto de Jesus chegar e perguntar: ei, o que está acontecendo? Jesus está perguntando para mim e para você agora, qual é essa confusão aí? Por que dessa confusão? Por que essa problemática toda? Nós precisamos, irmãos, de vigiar, de ter discernimento, de ter percepção, porque o diabo está causando confusão, o diabo está agindo, o inimigo está agindo, a carne está agindo, seja lá qual for o inimigo que esteja agindo, mas uma coisa que nós não podemos é cair na esbarrela da discussão, da contenda, de cada um querer defender a sua ideia, cada um querer defender a sua razão, cada um querer defender o seu ponto de vista. Só de estar tendo discussão é sinal de que todo mundo está errado. Porque se não tivesse havendo discussão, não teria erros. E se não teria erros, que a presença de Jesus está sendo ali observada. Você está compreendendo? E Jesus está perguntando para nós: que confusão é essa? Ei, eu estou aqui. Não, Jesus, espera aí, deixa eu convencer ele. Jesus, eu vou convencer ele com a sua palavra ainda. Jesus, não, meu irmão. São escribas, são discípulos, são apóstolos e uma multidão discutindo. E o diabo fazendo o que quer com aquele garoto. O problema não está resolvendo, ou está? O problema está sendo resolvido, irmãos, com a discussão? O diabo saiu? O rapaz foi curado? A solução chegou? Não, não chegou. Até que Jesus então traz para mim e para você nessa manhã o segredo. Ele então brada, ele então vira e diz assim: olha, tragam-me, ó menino. Geração incrédula, até quando vocês vão ficar sofrendo e até quando vão ficar suportando isso? Trazei-me, ó menino. Eu acho que você deveria grifar isso aí na sua Bíblia bastante. Jesus está dizendo para você e para mim: traz o seu problema para mim, para de discutir, para de se defender, para de se justificar, para de tentar convencer o outro, para de tentar transformar o outro, para de tentar ser o Espírito Santo na vida do outro, para de você tentar resolver o seu problema, traga-o para mim. Porque a solução não está na discussão, a solução não está na sua razão, a solução está em você colocá-lo em minhas mãos. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Vamos parar, irmãos, de tentar resolver as coisas do nosso modo. Vamos parar de tentar resolver as coisas por meio de nossas forças. Vamos parar de tentar resolver as coisas assim, agindo com perspicácia, com esperteza. E vamos colocar aquilo que está roubando o nosso sono, aquilo que está tirando a nossa paz, aquilo que está combatendo a nossa alma, nas mãos daquele que é o príncipe da paz, Jesus o Cristo. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aleluias! Traga o menino para mim, traga o seu problema para mim, traga a sua dor, a sua angústia para mim, traga o seu fardo para mim. Olha, meu irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
De repente tem um problema sério entre os discípulos. Jesus prolongou-se muito ensinando, falando, o dia já está declinando, a noite está vindo, esses discípulos estão no meio de um problema, porque eles estão num lugar deserto, e há uma multidão que só de homens que se contaram são mais de 5.000, fora mulheres e crianças. Então um dos discípulos de Jesus chega para ele e fala: Senhor, despede essa multidão, porque olha, o dia vai declinando, já estão 3 dias aqui, e ninguém mais tem o que comer, e aqui não tem lugar para essas pessoas comerem, despede a multidão. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, para esse discípulo, fala assim: dai vós mesmo a eles o de comer. Irmãos, eles já estavam preocupados, a ponto deles chegarem para Jesus e falar assim, talvez os discípulos, isso aqui sou eu, tá, irmãos? Lá conversando entre si, entre eles, né? Conversando assim, olha, aqui, deixa eu te dizer, rapaz, Jesus não está percebendo. Esse povo está sem comer já tem 3 dias que esse povo está aqui, como é que nós vamos fazer? Alguém tem que ir lá e avisar ele, alguém tem que ir lá falar com ele, eu acho que ele empolgou ensinando, sabe? E Jesus vira para aquele pessoal e fala assim, vocês mesmos, dê a eles de comer. Um outro então arregala os olhos e fala assim, Senhor, se nós tivéssemos aqui 300 denários ainda seria pouco para comprar pão para toda essa multidão, e ainda nem tem padaria aqui por perto. Irmãos, eu não sei qual é o tamanho do seu desafio, talvez Jesus tenha te pedido algo muito grande, um desafio muito grande. Era ou não era um desafio alimentar? Jesus disse para aqueles discípulos, vocês mesmos vão dar a eles de comer, dai vocês mesmos a eles de comer. Pensa comigo, a missão que Jesus deu aos discípulos, o pedido que Jesus fez aos discípulos, irmãos. Talvez você esteja assim, meu Deus, o que o Senhor está me pedindo é grandioso demais. Senhor, a situação que eu estou vivendo é angustiante demais. Senhor, o problema que me acometeu é uma avalanche que está desmoronando sobre a minha vida, eu não tenho como fugir dela. Senhor, o que eu faço? Jesus, Ele te pede as coisas, mas Ele mesmo vai resolvê-las. Diga amém. Sabe o que eu e você precisamos de aprender? É colocar nas mãos dEle. Diante daquela angústia toda, Jesus perguntou para os discípulos, o que vocês têm aí? Aí o André falou, olha, tem um jovem aí, que ele tem 2 peixes e 5 pães. 5 pães e 2 peixinhos. Traga a mim. Trazei lá. Talvez o que você tenha, meu irmão, seja insignificante para você obter vitória nas suas mãos, mas nas mãos de Jesus tudo muda. Nas mãos do Cristo muda. Coloca nas mãos dele. Aqueles discípulos que indagaram, que questionaram, que duvidaram, que não acreditaram, agora estão alimentando 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda para dar uma lição maior neles, Jesus falou assim, agora vocês vão recolher o que sobrou. E sobrou quantos cestos cheios? 12 cestos cheios. Cada um de vocês põe um cesto na cabeça para vocês verem que as coisas nas minhas mãos resolvem. É isso que Jesus estava dizendo para os apóstolos. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que você precisa colocar nas mãos dele. Trazei-me a mim o menino. Traga-me o menino. Então os discípulos alimentaram aquela multidão. Eu não sei o que Jesus está te pedindo, mas Ele vai te dar recursos, Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar força, Ele vai te dar unção, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar autoridade, porque se Ele está pedindo para você fazer, Ele próprio fará através de você. Dê um aplauso a Ele em nome de Jesus.
Eu acho muito lindo quando Jesus vira e fala lá, trazei-os aqui. Pega lá os 5 pães e os 2 peixes, coloca nas minhas mãos aqui. Ele pega, dá graças, e eles começam a partir 5 pães e 2 peixes. E alimentam uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E ainda sobram cestos cheios. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 42, diz lá que um leproso se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e rogou a ele assim: se queres, podes limpar-me. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Você já conhece esse texto várias vezes. Mas um leproso não poderia se aproximar de ninguém, principalmente de um rabino. E Jesus era um rabino. Ele seria considerado imundo. Um leproso só se apresentava diante de um sacerdote depois da cura, para o sacerdote ver se ele estava curado. E no início da doença, para ver se era lepra, que aí ele já era colocado fora. Jesus era um rabino. Mas esse leproso entendeu: se eu colocar a minha vida nas mãos dele, eu vou ficar limpo. Ele se aproxima de Jesus. Não está escrito isso aí na sua Bíblia para encher folha nem papel, não, meu irmão. É porque um leproso não podia, tinha que ficar longe, distante. Eles tinham que ficar distante, eles não podiam se aproximar. E ele então, como nesse ato, dizendo: eu estou me colocando nas tuas mãos, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ninguém, se tem uma coisa que alguém não queria fazer, era tocar num leproso, porque a lepra era contagiosa. Quando um leproso chegava numa cidade, todo mundo saía correndo. Mas Jesus olha para aquele homem e, movido de grande compaixão, diz que ele estende a mão e toca-o. Quando ele curou os 10, ele liberou a palavra, eles gritaram de longe. Eles viram Jesus passando na estrada e eles gritaram de longe. Jesus falou com eles: então vai lá, mostra-te aos sacerdotes. E eles foram, e quando eles estavam indo, eles foram curados. Esse aqui não, irmãos, esse leproso aqui, Jesus tocou ele. E ele ficou limpo. Aleluias. Limpo. Quero ser limpo. E tendo dito isso, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Encontre a mão de Jesus e você vai encontrar a sua vitória. Agora, quando você encontrar a mão de Jesus e você colocar nas mãos dele, você precisa de entender algo ainda que tem dentro desse texto aqui. Segunda coisa que eu quero que você observe dentro desse texto aqui: quando nós encontramos as mãos de Jesus, nós entregamos a ele. E a segunda coisa: espere o tempo e o agir de Jesus. Vou repetir. Ao colocar nas mãos de Jesus, espere o tempo e o agir de Jesus, não o seu. Porque tem muita gente colocando as coisas nas mãos de Jesus. Mas como Jesus ainda não resolveu, então Jesus me dá aqui que eu vou resolver. Jesus, pode deixar, muito obrigado. Deixa que eu vou dar uma solução nisso. Preste atenção no texto que nós acabamos de ler. E vamos dar uma caminhada aqui para que o Espírito Santo possa te ministrar algo muito poderoso aqui, irmão. Esperar o tempo e o agir de Jesus. Ouça uma coisa. Ouça com seus ouvidos espirituais. Jesus não tem pressa. Vou repetir. Jesus não tem pressa. Mas ele também não é moroso. Ele age no tempo certo e na hora certa. Então Jesus não é apressado e também Jesus não é moroso. Eu e você precisamos entrar no time de Cristo. Qualquer enfermidade, a ciência diz isso, preste atenção.
Qualquer enfermidade, no certo sentido, as enfermidades gravíssimas, como o câncer. Se você descobre o câncer no tempo certo, 100% de chance de cura. E olha que o câncer é terrível, sim ou não? Mas se você descobre ele cedo, no tempo certo, vai fazer o tratamento e você vai ficar curado. Muitas pessoas perderam a vida, infelizmente, por causa dessa maldita doença. Mas muitos venceram o câncer, irmãos, porque eles entraram no time certo, na ciência. No mundo espiritual não é diferente. Eu e você precisamos entrar no time certo, no tempo certo de Deus, no kairos de Deus. E para você entender isso, eu quero te mostrar algo nesse texto aqui, e eu queria que você entrasse comigo dentro do texto agora. Se você não entrar comigo dentro do texto, você não vai compreender isso aqui. Mas vamos entrar agora dentro do texto. Eu espero que eu consiga te ajudar a te trazer para essa cena, para esse texto aqui. Quando eles trazem o garoto para Jesus, a Bíblia diz que o espírito imundo, ao ver Jesus, causou uma convulsão na criança, no garoto, jogou no chão, de maneira que ele rolava e se debatia, enrijecia e espumava pela boca. Talvez o pastor Marcos, não sei, o pastor Elias, o pastor Tiago, a pastora Paula, o líder tal, sei lá, já imediatamente nós já correríamos para cima do garoto e começaríamos a pôr a mão e repreender. Em nome de Jesus, sai dele. Em nome de Jesus, você está... Talvez nós, irmãos, diante dessa cena, já agiríamos assim, exasperadamente. Eu acho que eu agiria assim. Jesus nem tchum. Olha o texto. Jesus nem olha para o garoto. Jesus vira para o pai e fala assim: me conta aqui uma coisa. Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde a infância, Senhor. É mesmo? É. E o Senhor não sabe mais. E ele pega essa criança e joga no fogo, joga na água com o fim de matá-lo. Mas eu trouxe ele aqui, é mesmo, joga ele no fogo e na água, joga no fogo e na água a fim de matá-lo. Mas eu trouxe aqui, Senhor, para ver se o Senhor pode fazer alguma coisa, porque se tu podes, faz alguma coisa. Aí eu imagino Jesus, entra comigo no texto, aí eu imagino Jesus colocando a mão no ombro daquele pai, falando assim: se tu podes, e a criança lá debatendo, irmãos. E o menino lá espumando pela boca e rolando pelo chão e gritando. Imagina a cena, e Jesus nem olha para o menino. Nem olha para o garoto. Ele vira para o pai, coloca a mão no ombro, mas se tu podes, deixa eu te ensinar uma coisa, tudo é possível para aquele que crê. Ah, Senhor, então eu creio, me ajuda. Irmão, Jesus, a vontade que dá quando você está dentro do texto, é você falar: Jesus, você não está vendo a situação dessa criança, não? Que diferença faz, Jesus? Se era desde a infância, se é agora, o que importa é que ele precisa ser liberto. Senhor, você não está, irmão, sim ou não? Sim ou não, irmãos? E Jesus nem olha para o garoto. Meu Deus, o garoto está ali se debatendo. E ele vai começar um diálogo. E ele vai conversar com o pai. E ele vai fazer perguntas, e ele vai questionar, ele vai inquirir. O pai tem que responder ali um questionário ainda. O pai está desesperado, irmãos? Sim. Os apóstolos estão desesperados? Estão, até porque eles tentaram e não conseguiram expulsar esse demônio. A multidão. E Jesus, tranquila. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, aleluias, ainda que alguns a tenham por tardia. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Risque esses versículos na sua Bíblia, santo de Deus, santa do Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia.
Hebreus 10, 37, porque ainda um pouquinho de tempo. Ah, Senhor, é esse pouquinho de tempo que eu não aguento esperar mais. É esse pouquinho de tempo que eu não tenho paciência. É esse pouquinho de tempo que o Senhor está me pedindo, que para mim virou uma eternidade. Aqui não precisa resolver mais não. O Senhor está fazendo perguntas aí, um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Ou seja, não chegará depois da hora, meu irmão. Não acontecerá quando você achar que tinha que ter acontecido ontem. Deixa eu te dizer, você não acha nada e não sabe nada. Você pôs nas mãos de Deus, porque só Ele pode resolver. Então espere o agir do Cristo, espere o tempo de Deus. Ainda 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Quando eu coloco algo na mão de Deus, eu estou reconhecendo a minha impotência. Eu estou reconhecendo que eu não posso dar solução. Eu estou reconhecendo a minha pequenez. Eu estou reconhecendo, olha Deus, não há em mim poderio, força, sabedoria, capacidade para resolver esse problema. Eu estou colocando nas tuas mãos. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou me humilhando. Se eu chego para o pastor Tiago e falo, pastor Tiago, eu não tenho condição de resolver isso, mas você pode, você tem destreza, você tem sapiência, você tem inteligência para resolver isso, então eu estou colocando nas suas mãos. Eu estou exaltando o pastor Tiago e estou mostrando a minha pequenez. É ou não é uma atitude de humilhação? 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Senhor, eu estou me colocando debaixo da potente mão do Senhor e colocando tudo nas tuas mãos. Mas aí o versículo termina como? Qual é a parte B do versículo de 1 Pedro 5, 6? Deus, ao seu tempo, vos exaltará. Não adianta você ficar puxando as vestes de Jesus, gritando com ele e dizendo, olha o menino, olha o meu problema, Senhor, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está vendo, o Senhor está preocupado com coisas que é secundárias, que é terciárias, o Senhor está preocupado com, olha o menino debatendo, olha o que o diabo está fazendo, olha ele espumando, olha ele batendo no chão, olha ele enrijecendo. Meu irmão, você colocou nas mãos de Deus, descansa no Senhor, espera nele. Jesus não tem pressa. Aprenda isso. Ele não é apressado. Ele não se exaspera. Situação nenhuma tira ele do seu equilíbrio, da sua centralidade, da sua moderação. Situação nenhuma, meu irmão. Numa tempestade terrível, ele dormia. Sim ou não? Dormia. Os discípulos já não tinham mais força de tanto jogar água para fora do barco. Se eles tivessem a revelação, deixa o barco encher de água, vamos deitar do lado de Jesus aqui. Irmãos, Jesus não tem pressa. Não pensa você que ele está desesperado como você. Não pensa você que ele está assim angustiado como você. Porque ele tem o controle de todas as coisas, e ele está acima de todas as coisas, e ele domina sobre todas as coisas, e ele é soberano sobre todas as coisas. Mas nós queremos que ele se mova tão rapidamente quanto nós. Nós queremos empurrá-lo, sacudi-lo, acordá-lo. Não te dá que pereçamos. Senhor, não é verdade? Senhor, não te dá que pereçamos? Não foi isso que os discípulos disseram na tempestade? Jesus poderia dizer para eles, puxa, vocês tinham que atrapalhar o sono tão bom agora. Não que o nosso Deus dorme, né, irmãos? O seu Deus não dorme, o meu Deus não dorme, amém? Ali era o Jesus homem, mas a gente tem que aprender essas coisas no mundo espiritual. Porque você está gritando e dizendo, não te dá que pereçamos? O senhor não está vendo o que está acontecendo com o garoto? Mas a pergunta, meu irmão, é a seguinte. A pergunta
Ah, seu irmão ali, eu estou achando que era outra voz. A pergunta, irmãos, que a gente tem que fazer, não é que Jesus não está sendo rápido, ou que ele está sendo lento. A pergunta que eu e você temos que fazer é a seguinte, preste atenção. Eu estou alinhado com o tempo de Deus? Eu estou alinhado com o tempo de Deus? Você se lembra quando Jairo chegou para Jesus, logo que ele voltou da multiplicação dos pães, que ele atravessou o mar da Galileia, e ele chegou em Cafarnaum, Jairo foi lá e disse para ele assim, Senhor, eu tenho uma filha de 12 anos, e ela está horrivelmente enferma, vamos até a minha casa para o Senhor curá-la? Jesus falou assim, vamos. E Jesus começa a caminhar em sentido à casa de Jairo, irmãos. Imagina o coração de Jairo. Você conhece esse texto? Lembra desse texto? A enfermidade da filha de Jairo não era uma gripezinha, uma febrezinha. Era uma enfermidade que ia levá-la a óbito, à morte. Talvez ele já teria recorrido aos médicos. Às vezes os médicos daquela época já tinham dito, olha, não tem solução para sua filha. Ele corre, vai até Jesus, põe nas mãos de Jesus. Jesus fala assim, eu vou lá curar sua filha, Jairo. Mas aí durante o caminho, uma mulher que tinha uma doença, uma hemorragia, que há 12 anos ela sofria, ela resolve tocar em Jesus, porque ela disse, se eu tocar eu vou ser curado. E aí Jesus para, irmãos. Jesus para e começa a perguntar assim, quem que me tocou? Todo mundo fica caladinho. Quem é que me tocou? Alguém me tocou. Aí o Pedro, né, irmãos, tem que ser o Pedro, vira para Jesus e fala assim, mestre, aqui, assim, com todo respeito, me desculpa, mas aqui, essa multidão te apertando, essa multidão aí te tocando, e o Senhor pergunta, quem te tocou? E Jesus vira para Pedro e fala, não, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. A mulher, vendo que ela não podia se esconder, trêmula, e aí a gente entende porque, outra vez, é um rabino, é um mestre, é um sacerdote, e ela não podia de maneira nenhuma fazer isso, porque ele tornava ele imundo, porque ela estava com um fluxo de sangue, e ela então, trêmula, fala assim, Senhor, e aí conta a história dela, e o Jairo está lá esperando. Como é que está o coraçãozinho do Jairo, irmãos? Ai meu Deus, ô Jesus, deixa esse negócio de quem te tocou para depois, Jesus, vamos correr lá, minha filha está morrendo. Não, alguém me tocou, peraí Jairo, não, Jesus, puxando, você está lembrado, só ia curar minha filha, esquece isso. Aí a mulher ainda vai contar a história dela toda, irmãos, que ela gastou os bens e tal, para justificar como ela tocou, e Jesus parado, pacientemente, sem pressa, sem desespero. E aí, irmãos, chega uma pessoa da casa de Jairo, por trás dele, com aquela cara comprida, entristecido, e aí vira para Jairo e fala assim, Jairo, incomoda mais o mestre não? A sua filha já morreu. Ah, Jesus, agora não adianta o senhor ir lá em casa mais não, ela já morreu. O senhor ia lá curá-la, mas agora ela já morreu. Mas Jesus ouviu. Preste atenção, olhe para mim. Recebe algo no seu espírito, filho. Esteja alinhado com o tempo de Deus. Ele não tem pressa, mas ele não tarda. Ele não chega tardio. Ele não tem pressa, mas ele também não é lento. Ah, mas é sim, ela morreu. O que adianta? E Jesus virou para Jairo e falou assim, Jairo, crê somente e ela viverá. Quanto maior a sua luta, maior será o seu milagre.
Uma coisa é eu testemunhar que Jesus curou a minha filha. Outra coisa é eu testemunhar que Jesus ressuscitou a minha filha. Irmãos, o menino está debatendo no chão. E Jesus está conversando com ele. Não sei se você entrou no texto. Eu quero dizer para você, nessa manhã, a preocupação de Jesus, primeiro, não é com o seu problema, é com você. Jesus poderia ter expulsado o demônio daquela criança, mas ele não teria transformado o coração daquele pai. Solucionar seu problema não é o foco de Jesus. Transformar você, curar você, salvar você, é o foco de Jesus. E Ele só vai usar essa situação para que você conheça a salvação que Ele tem para a sua vida. Então, esse pai tem um problema que eu e você temos, que todos nós temos. Jesus foi lá e fez a maravilha que fez. Você encontra lá no livro, nos evangelhos, com relação a Jairo. Como você vai encontrar, Lucas 8, 40 a 56, como você vai encontrar em João 11, 21. A Marta correndo para se encontrar com Jesus. Jesus chegou 4 dias depois que Lázaro foi sepultado. A primeira frase que Marta fala para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, me desculpem a minha ótica ou a minha interpretação, se eu estiver errado. Mas é como que se Marta estivesse dizendo para ele: agora? 4 dias depois que o senhor vem? Deixa eu dizer para o senhor, já são 4 dias que ele foi sepultado, já cheira mal, e nós temos 4 dias de luto. Mas se você ler o capítulo 11 todo de João, você vai saber que Jesus foi avisado da doença de Lázaro antes dele morrer. Marta e Maria mandaram avisá-lo. Chegaram para Jesus lá na Galileia e disseram para ele assim: olha, o seu amigo Lázaro está enfermo. Mas Jesus falou para aqueles que foram levar a notícia: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E Jesus só chega 4 dias depois. E nós muitas vezes, irmãos, estamos como Marta. Agora, Jesus, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução. Meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa: o que é que Deus quer resolver na vida desse pai, é o que Ele quer resolver na minha vida e na sua vida. Porque se Ele não resolver isso na minha vida e na sua vida, nós não veremos a glória de Deus. Porque Jesus vira para Marta e fala assim: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Qual é o problema desse pai? Qual é o problema meu e seu? Vamos ser sinceros com Deus, irmãos. Somos incrédulos. Não, pastor, o senhor está me dizendo que eu não creio, que eu não tenho fé? Não, eu estou dizendo que nós não cremos, nós não temos fé. E nós precisamos deixar Jesus resolver isto. Por isso que Jesus não está preocupado com o problema. Expulsar o demônio, Ele tem autoridade para isso. Ele está preocupado em transformar a minha vida e a sua vida. E aí Ele vira para o pai e pergunta: desde quando acontece isso? Ah, desde tal. Porque Ele está esperando uma confissão. E aí o pai fala assim: então eu trouxe para os seus discípulos, eles não puderam expulsar, eu trouxe para o Senhor, e se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos acuda, nos ajuda, nos socorre.
Era isso que Jesus queria ouvir, irmãos. Porque Jesus precisa mudar o meu coração e o seu coração. E aí Jesus vira para ele e fala assim: vem cá, deixa eu te curar. Se tu podes, eu quero que você receba fé. Tudo é possível para aquele que crê. E aí, irmãos, o pai vira e fala assim: olha que coisa interessante que o pai fala. Eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Mas espera aí, que coisa mais antagônica é essa que você acaba de dizer? Você fala que crê e fala que é incrédulo? Você fala que acredita e fala que duvida? São coisas antagônicas. Mas o que Deus quer, irmão, para que o meu problema e o seu problema seja resolvido, é que nós reconheçamos as nossas fraquezas, é que nós reconheçamos aonde está a brecha que o inimigo está usando para trazer o problema. Senhor, eu creio, mas aqui eu tenho dúvidas. O problema é tão grande, a dor é tão grande, que eu duvido, eu tenho dúvidas. Me ajuda na minha incredulidade, me ajude a crer, Jesus. Era tudo que Jesus precisava ouvir. Davi era um homem de fé, irmãos? Sim ou não? Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que você está perturbada dentro de mim? Ele está falando com quem? Consigo mesmo. E por que ele está dizendo isso? O que é que perturba a minha alma e a sua? É a incredulidade, irmãos. É a dúvida, é a falta de certeza. Só nos encontramos perturbados quando não temos certeza. O que nos perturba é que eu não tenho certeza. O que perturba é que eu não tenho convicção, é que eu não estou seguro, é que eu não estou certo de que isso vai acontecer, de que vai ser assim mesmo. Então, em outras palavras, eu não estou acreditando, me ajuda na minha incredulidade. Então Davi estava constantemente ministrando para si: para de ficar perturbado, para de ficar aflito, para de ficar exasperado, para de ficar angustiado. E qual é a palavra que ele dá para si mesmo? Como ele termina o versículo 5? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Entenda isso nessa manhã, entenda isso em nome de Jesus. Sabe o que é que me leva a ficar impaciente, exasperado e desesperado, e não esperar o tempo de Deus? Sabe o que é, meu irmão? A resposta está numa pergunta que eu vou te fazer. Sabe o que me leva a ser impaciente e não esperar o tempo de Deus? Aí a resposta está, se você achar a resposta para a pergunta que eu vou te fazer. Você está tentando consertar essa ou aquela situação? Resolver este ou aquele problema? Mudar esta pessoa? Ou você a está levando a Deus, a Jesus? O problema é que quando eu coloco nas mãos de Jesus, só me resta confiar. E quem confia, espera. Não se impacienta. Quem confia, espera. Diga, eu estou entendendo. Só te resta e só me resta, meu irmão, esperar o tempo e o agir de Deus. A sinceridade desse pai, a confissão desse pai, faz Jesus agir. Jesus então pensa assim: agora eu posso resolver o problema para ele.
Sabe o que eu acho lindo nessa confissão, nessa antagônica confissão desse pai, irmãos? Porque é o que acontece comigo e com você. Eu tenho que reconhecer a minha incredulidade, a minha insegurança, os meus medos, os meus receios. Mas eu também tenho que confessar, ainda que ela seja esfarrapada, ainda que ela seja pequeniníssima, ainda que ela seja mínima, mas aqui, no meio dessa incredulidade, ainda há fé. E se Jesus falou assim, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, quando nós estivemos lá em Israel, nós pegamos essa semente, irmão, parece um pó, você põe ela na mão assim, ó, a gente passou o dedo nela assim, ó, você sente ela roliçazinha, mas ela é quase, ela é mínima, ela é pequeniníssima. Meu irmão, a sua incredulidade, ela só não pode ter ausência de fé. Pastor, mas isso é antagônico. Não, lá no fundo aquele pai diz assim, creio, eu creio, Senhor. Jesus achou aquela sementinha tão pequena, mas ele já tinha dito, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, erga-te, lança-te no mar, e assim será. A fé que você tem é suficiente para Deus agir, para Deus operar, para Deus fazer, para Deus realizar. A fé que você tem é suficiente, meu irmão. Oh, glórias! Eu não sei se você está entendendo isso. Ela é suficiente. E então, irmãos, depois desse tempo, Jesus então vira para o espírito imundo e diz, espírito mudo e surdo, sai dele e nunca mais volte. Ele só vai resolver o problema depois que ele me curar e te curar. Você está entendendo isso? Trazer para nós a revelação de quem ele é. E para terminar aqui nesse texto, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus começar a resolver o problema, quando Jesus começar a resolver o problema, guarda isso no seu espírito, a coisa vai piorar. Mas pastor, achei que ele ia resolver o problema, o negócio ia melhorar, só está dizendo que vai piorar. Quando Jesus começar a resolver o problema, a coisa vai ficar pior. Não se assuste, tudo fica pior antes de melhorar. Você quer melhorar a sua casa? Você vai ter que chamar uns pedreiros lá, não é isso? Vai ficar pior. Você tem recurso, você tem mão de obra, você tem matéria-prima, você tem dinheiro, você tem tudo. Mas não tem como você fugir do pior. Vai ter poeira, sim ou não? Vai ter quebradeira, vai ter incômodo, vai ter desconforto. Tudo fica pior antes de melhorar. Com base no que o senhor está dizendo isso? Quando Jesus fala para o espírito sair, diz que o espírito imundo, versículo 27 do capítulo 9, diz que o espírito imundo então gritava, espumava mais, debatia mais, rolava mais, a situação ficou mais feia. E quando ele saiu, o menino estava enrijecido, duro, imóvel. E as pessoas olharam e disseram, morreu. Achamos que Jesus ia resolver o negócio, não, matou o menino, morreu. Meu irmão, as coisas diante dos seus olhos, as coisas diante da sua percepção, as coisas diante da sua maneira de ver, do seu prisma, vão piorar, mas Deus continua no controle das coisas. Jesus continua no controle das coisas. Você vai ouvir até pessoas dizendo, morreu, acabou, não tem jeito, é o fim.
É o seu fim, você não tem mais jeito. Mas deixa eu te dizer algo, olhe para mim. Ainda que as pessoas estejam vendo, ainda que você esteja vendo, ainda que as pessoas estejam falando, piorou, está pior, está mais difícil, acabou, não tem jeito. Lembra-te, Jesus continua no controle da situação. Você encontrou as mãos dele. Você colocou nas mãos dele. Você se humilhou debaixo das mãos dele para esperar o tempo dele. Então não ande por vista, ande por fé. Imagina aquele pai pegando Jesus pela bata, pela túnica, pelo colarinho da túnica. O que você fez com meu filho? O que você fez com meu filho? Imagina o pai ouvindo aquela multidão gritando: morreu, 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 o menino morreu. Ele está imóvel, ele está inquieto, ele está enrijecido, duro. Mas a Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos e pegou o menino e o colocou de pé. E é assim que ele vai fazer, meu irmão. Só que você precisa de entender que quando começar a ficar difícil, essa fé pequenininha que você tem que se agarrar a ela e entender: não, Jesus ainda está no controle, Ele está aqui. A última palavra é dele. A última palavra não é da multidão. A última palavra não é da situação. A última palavra não é do que eu estou vendo. A última palavra é dele. E Jesus pega aquela criança e o levanta e o põe completamente de pé. Versículo 27, Jesus tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Dê um aplauso a ele. Aleluia. O que Jesus faz é levantar o que está morto, o que está derrotado, o que está acabado, o que está no pó. O que Jesus faz é colocar de pé, ereto. O que Jesus faz é dar nova vida, é restaurar, é libertar, é transformar. O que Jesus faz é tomar com a sua mão poderosa e mudar as circunstâncias. E eu termino dizendo para você nessa manhã: encontre a mão dele, coloque seus problemas lá, espere ele agir no tempo dele, e quando tudo começar a piorar, saiba que ele está no controle, e que vai dar tudo certo, que vai dar tudo certo. O caído se colocará de pé, o prostrado será erguido, o morto será ressuscitado, o derrotado será levantado, o destruído será restaurado. Coloca nas mãos dele, porque, meu irmão, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você achar as mãos dele, você vai achar a sua vitória. Eu espero que você corra para a direção certa. Pare de discutir e corra para ele. E põe tudo nas mãos dele. E espere ele agir. E não se exaspere quando tudo piorar. Ele está no trono. E vai colocar de pé. Fica de pé no seu lugar.